Salve, salve galera! Tudo bem? Gente, o assunto que nós vamos discutir hoje está sim no edital da SpaceX. Pois é, você está naquele corre-corre, que caminho em história eu devo estudar, e se você chegou até aqui no canal Professor Baglini, cara, você está em boas mãos. Vamos comigo que o assunto é extremamente importante, não só para você se dar bem na SpaceX, mas também para você compreender a dinâmica sociopolítica, socioeconômica que nós vivemos. Vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos discutir um assunto extremamente importante. Nós vamos discutir sobre o liberalismo, um assunto que aqui no edital da SpaceX vai antagonizar com o anarquismo dentro do edital da SpaceX, beleza? Tanto que quando você olha lá bonitinho o edital sempre tá liberalismo e anarquismo, mas não dá pra gente colocar tudo dentro do mesmo pacote. E por isso é muito importante a gente discutir, conceituar, refletir acerca do liberalismo. Antes de nós apontarmos sobre o liberalismo, é muito importante nós entendermos a ideia da palavra. Querendo ou não, o liberalismo ele vai trazer a ideia de liberdade. Mas quando você pensa essa relação de liberdade, seria o quê? Simples, é a liberdade do indivíduo. É a liberdade do indivíduo em fazer dentro de uma ordem, dentro de uma constituição, dentro de um conjunto de leis, aquilo que ele bem entende. Ora, você deve estar pensando, mas, professor Baglini, não é assim que nós vivemos? Pois é e não é. Porque se a gente analisar a história, é de pouquíssimo tempo para cá que a maior parte da sociedade passou a realizar aquilo que ela bem entendia dentro de uma ordem, dentro de uma constituição. Mas é muito importante também destacar que essa ideia de liberalismo, ela vai transitar por várias frentes. Vai transitar por um liberalismo religioso, vai transitar por um liberalismo social e vai transitar, sobretudo, que inclusive é alvo de críticas acerca do liberalismo econômico. Mas vamos lá entender que danado é isso tudo. Ah, só abre um parênteses, você deve ter falando, nossa, hoje todo mundo vive uma liberdade, um suprassumo, tem o direito de ir e vir, de se expressar. Bom, muitos países do mundo ainda não, e você sabe muito bem. Vamos lá então. Quando a gente começa com a ideia de liberalismo, vamos conceituar de maneira muito tranquila para você entender esse rolê. Querendo ou não, é uma filosofia baseada na liberdade e também uma filosofia baseada na igualdade diante da lei. Isso é muito importante. Aliás, é tão importante que eu vou pegar aqui um giz e trazer, então, essa igualdade diante da lei. Por quê? Só se aplica o liberalismo se você tiver um conjunto de leis. Por isso que quando a gente pensa nesse elemento de antagonizar com a anarquia, o liberalismo entra nessa questão. Não que a anarquia não tenha um conjunto de leis, mas o liberalismo só funciona com uma instituição muito bem aplicada, com uma espécie de contrato que a gente já vai ver já já. Tudo bem? Aí você deve estar pensando, nossa, que sistema genial! Pois é, ele é e não é. Por quê? Quando a gente pensa no liberalismo, é claro, lindo, que a gente está pensando no nosso eu, no meu passo, né? No meu desenvolvimento. Entretanto, quando a gente analisa a história, não foi bem assim. Primeiro passo, o liberalismo, pensando na ideia da história, vai pensar num governo limitado. Num governo limitado, ou seja, os limites do governo vão até onde se iniciam os direitos dos indivíduos, ou seja, o limite do governo vai até onde se inicia a lei para o indivíduo. E como vocês bem sabem, durante a história, os governos, as monarquias, os estados, eles basicamente decidiam tudo que a sua sociedade ia fazer. Em outras palavras, o Estado, durante toda a história, disseminava, organizava, instituía o que ele bem entendia. Você bem sabe disso. Então, o que acontece? Com um governo limitado, ou seja, o liberalismo, sim, é necessário ter um governo,
é necessário ter um governo para organizar as leis, entretanto, este governo não pode ferir o direito individual. Beleza? Isso tem que ficar claro. Entretanto, o governo não pode ferir o direito individual e este direito individual deve estar regido por uma lei, por um contrato. Beleza? Então esse é o primeiro ponto do liberalismo. O que o liberalismo ele vai preconizar? Na verdade, qual é os elementos basilares do liberalismo? Primeiro passo, a valorização dos direitos individuais. Cada indivíduo é único. Tanto que o liberalismo ele tem uma essência muito forte do iluminismo. Beleza? Outra coisa que o liberalismo ele vai trazer, o livre mercado. Gente, o liberalismo ele é a chave da expansão do capitalismo. E por isso que eu fiz questão de destacar aqui, o livre mercado é a chave da expansão do capitalismo. Ele vai partir do pressuposto que cada indivíduo, através do seu trabalho, pode alcançar a riqueza. E aí é onde a gente tem que analisar outras críticas. Porque, querendo ou não, as oportunidades que o capitalismo promove é justa? São as mesmas oportunidades para todos? Nós sabemos que não. Mas isso aqui é essência. Inclusive, os capitalistas pegam o liberalismo e sugam inteiro. Por isso que no começo da aula eu falei que o liberalismo econômico ele tem um papel muito forte na relação social atual e também ao longo da história. Vale destacar que o livre mercado é mais ou menos assim. É a própria essência do liberalismo, cara. Tu quer produzir? Você produz e segue, entra no mercado. Quer produzir, quer colocar o preço, quer lucrar, tá tudo certo. Entretanto, isso vai ser bom para quem já tem o capital, para quem já produz e para quem já está no mercado. Não estou falando que aquele cara ali sem capital nenhum, aquele candango que ganha R$1.000 por mês e tem que sustentar 5 filhos, pagar um aluguel, ele vai absorver essa ideia. Não, beleza? Então, a individualidade pregada pelo liberalismo não é tão justa assim, beleza? E outra coisa que o liberalismo ele pega é a democracia. É claro, se você prega a liberdade, você também prega a liberdade de opinião, você também prega a liberdade de construção política, você também prega a liberdade de uma construção cidadã. Eram os pressupostos básicos do liberalismo. Mas para que isso venha acontecer, utilizando as essências do iluminismo, isso é muito importante, o liberalismo ele contestou, ele bateu, ele se opôs a isso daqui. Então, o liberalismo se opôs ao longo da história, inclusive é um dos motivos que vai acender o liberalismo, se opôs ao privilégio hereditário, aquele papo. Tu é filho do rei, rei você vai ser. Tu é neto do rei, rei você vai ser. Privilégio hereditário que foi muito comum durante toda a Idade Média, vocês bem sabem disso, beleza? Aliás, é muito comum até hoje em alguns lugares do mundo. Outra coisa que o liberalismo ele vai bater também é o Estado confessional. O Estado confessional regido pela igreja, organizado por um direito divino. Tanto que o liberalismo ele vai trabalhar com a ideia da razão, com a ideia da ciência. Outra coisa que o liberalismo, via iluminismo, vai contestar são as monarquias absolutistas, a monarquia absolutista. Lembrando que o absolutismo foi o que organizou todo o sistema econômico durante muito tempo aí. E esse sistema econômico, esse absolutismo, ele correu principalmente em século XIII, XIV, XV, XVI, muito financiado pela grande centralização do Estado. Lembra que o liberalismo tem a ideia de um governo limitado? Por que ele batia então numa monarquia absolutista? Porque na monarquia absolutista o governo ele era ilimitado, ele fazia o que bem entendia, inclusive controlava toda a sociedade. Outra coisa que o liberalismo também bateu, e não menos importante, já pegando um outro giz aqui para fazer uma relação, fora o direito divino. O direito divino.
Direito divino, eu sou rei porque entidades divinas quiseram que eu fosse. Inclusive o liberalismo aqui, ele vai bater também bastante ali no discurso, que acabava valorizando bastante nos discursos de Maquiavel. Então ele bate em todo esse contexto. Entretanto, lá no século XVII, um filósofo inglês que basicamente ele acende as discussões de liberalismo, ele vai falar que toda a sociedade precisa de ter um contrato social. Um contrato social John Locke. O que seria esse contrato social? O contrato social é pegar as ideias de uma sociedade e organizar para que todos consigam viver de maneira harmônica. Contrato social que anos mais tarde vai virar os códigos. Contrato social que anos mais tarde vai virar as constituições. Volta para o começo da aula. Então, John Locke, lá no século XVII, ele começa a levantar os argumentos de contrato social. Muito importante que, ao lado de John Locke, também com essas organizações, eu posso trazer também Thomas Hobbes nessas discussões de contrato social, que inclusive na filosofia eles são conhecidos como contratualistas. Ou seja, filósofos que pensaram a sociedade a partir de uma organização em leis, beleza? E aí tem uma colocação de John Locke muito importante, que aí vai ser basicamente o primeiro mandamento do liberalismo, que é o todo indivíduo, todo mundo tem o direito natural à vida, tem o direito à liberdade e tem o direito à propriedade. Muito bem, vamos lá. A vida, ok? A liberdade, ok? A propriedade, olha só! Mais uma vez, a ideia, a essência do livre mercado. Afinal, todo mundo tem direito à propriedade. Sim, desde que tenha o capital para isso. Voltando ao que nós conversamos. Tudo bem? Tá claro até aqui? Então, olha só quantas coisas o liberalismo ele vai colocando. É claro que eu já apontei algumas críticas acerca desse sistema, mas calma, que já a crítica vai ser bem ferrenha, tá bom? Mas num contexto de discussões e levar o grande público para uma discussão política, o liberalismo foi excelente. Foi tão excelente que, sobre os ideais iluministas, sobre os ideais do liberalismo, nós vamos ter aí na sequência três revoluções. Três revoluções que basicamente contestavam exatamente o poder do governo. E queria colocar um poder na mão da grande população. E aí nós vamos ter a Revolução Gloriosa, puritanos, protestantes, lá na Inglaterra em 1688. Vamos ter a Revolução Americana em 1776. E por fim, que talvez venha a ser a maior, e a partir daqui a história toma um outro caminho, foi a Revolução Francesa em 1789. E se analisar basicamente das três revoluções, a Revolução Francesa foi a que basicamente contestou esses três elementos que eu aqui mencionei, que era a essência do liberalismo. Beleza? É claro que quando a gente olha aqui o liberalismo, eu vou levar ele agora, essa essência de dar voz política, dar voz cidadã, dar voz à propriedade, dar voz à população, eu vou trazer ele agora para a nossa ideia da sociedade, para a sociedade contemporânea. Por quê? Tudo isso trouxe consequências. Se a gente for pensar nas discussões de liberalismo, a gente vai ter, por exemplo, no século XX, um liberalismo social. Esse sim, que acabou dando voz às minorias. Então a gente teve movimentos feministas que se apoiaram nos discursos de liberalismo social.
exatamente para compor e serem escutadas. Tivemos os movimentos negros nos Estados Unidos. Martin Luther King, por exemplo, na luta dos direitos civis, se utilizou do liberalismo social. Entretanto, a sociedade contemporânea mesmo, ela não vai sugar o liberalismo social, não. Ela vai sugar o liberalismo econômico, que é o que gera grandes desigualdades. O liberalismo econômico, ele vai ser construído, essa ideia da propriedade, essa ideia de desregulamentar tudo, de desburocratizar tudo, de tirar o Estado do mercado, com Adam Smith lá no século XVIII. Por isso que eu destaquei aqui. E quando a gente pensa século XVIII, a gente está num processo de transição. Adam Smith, um escocês, ali ó, Reino Unido, bonitinho, próximo da Inglaterra, onde vai estourar a Revolução Industrial. E querendo ou não, gente, Revolução Industrial é uma mega revolução burguesa. É uma mega revolução da propriedade. É uma mega revolução do mercado. Não adianta. E ele vai redigir o liberalismo numa ótica econômica, que é o que vai organizar na sociedade até então. E organiza a sociedade até então e traz para os dias atuais essa essência do liberalismo, que infelizmente acaba trabalhando com a ideia do individualismo, se opondo a uma ideia de coletivo. E se você analisar a essência do Estado, gente, desconsidera a corrupção, os problemas, Estados, tá? Se você analisar a essência do Estado, o Estado, ele é para o coletivo. Ele representa o coletivo. Adam Smith, via sociedade contemporânea, vai trazer essa ideia do individualismo. E aí, é nesse contexto que, no início do século XX, Vladimir Lenin, um dos pais da Revolução Russa, ele vai pegar o liberalismo de Adam Smith, vai fazer as leituras do socialismo científico de Karl Marx, vai colocar no pacote e vai falar: o liberalismo, ele valoriza a escravidão pelo salário. Afinal, ele vai construir essa ideia de quanto mais você trabalhar, mais você consegue se dar bem. Essência básica do capitalismo. E não é assim. Não é assim. Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade, o mesmo capital, os mesmos caminhos, aí sim talvez funcionaria. Agora, a partir do momento que tu depende de um salário e esse salário está totalmente preso a um patrão, você é escravo dele. Por isso que marxismo e liberalismo não estão no mesmo pacote. Pelo contrário, eles se opõem. Afinal, o marxismo vai pensar na ideia da luta de classes, na ideia do coletivo, da luta pelo trabalhador como um todo. E o liberalismo vai pensar no individualismo. Outra corrente que também bate no liberalismo é o conservadorismo, que inclusive agora está voltando com tudo. Gente, conservadorismo mantém do jeito que está. Mantém as instituições, sobretudo familiares, sobretudo religiosas, do jeito que está. Nenhuma mudança é bem-vinda. Então o liberalismo também acaba batendo nisso. E aí a gente tem que tomar cuidado, que a gente às vezes escuta isso aqui, algumas palavras que são muito estranhas. Não, eu sou liberal na economia e sou conservador nos costumes. Cara, não tem como. Porque a partir do momento que você adota uma política liberal na economia, você parte do pressuposto que todo mundo é igual. E aí os seus costumes vão se manter também como iguais. Não. Ou você é um, ou você é outro. Ou você compreende o sistema pelo qual você está. Muito importante que o liberalismo, sobretudo econômico, é o que gera várias críticas sociais ao longo da história. Mas que ele, na sua essência, foi muito bom. Afinal, principalmente, ele trabalhou com a ideia de igualdade. A essência do liberalismo. Porque se a gente levar o liberalismo apenas pela construção de livre mercado, a igualdade está bem distante. Tudo bem? Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. E como eu sempre falo, até a próxima aula. Um grande abraço. E se você assistiu até aqui, eu nunca te peço nada. Aproveita aí. Se inscreve no canal, dá aquela comentada, dá aquela compartilhada.
Compartilha no WhatsApp, afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E vou te dar uma dica. Tem uma mensagem muito importante para você que vai prestar SpaceX no comentário fixo. Vai lá, um grande abraço.